Olá, bem-vindos para mais um estudo no canal Descobrindo a Espiritualidade sobre a obra Missionários da Luz. Estamos no nosso estudo de número 10, passando pelo capítulo intitulado Influenciação, capítulo 5 da obra, em que vamos aprendendo com Alexandre, mentor de André Luiz, sobre as influências que os espíritos podem nos ofertar. Especificamente sobre a vida de 3 médiuns que estão sendo objeto de estudo por parte de Alexandre e André Luiz. Esses médiuns deixaram a casa espírita, estão em direção às sua casa, às suas casas, e no caminho tiveram a companhia de algumas entidades do plano espiritual. Destacou-se no último estudo a influência tanto dos espíritos inferiores sobre esses médiuns, quanto a influência positiva de Alexandre sobre a menina mais nova, de apenas 15 anos, filha de uma das médiuns e que foi inspirada por Alexandre para dar uma lição de moral ao seu irmão e à sua mãe. Destacou-se então que o passado dessa moça permitia que ela tivesse uma influência de Alexandre. E além do passado positivo, sem muitas dívidas, ela também contava com uma preservação da sua pureza, porque, por ser muito jovem, ainda não tinha passado pelos sentimentos mesquinhos, imaturos, egoístas que muitas vezes os adultos imperfeitos têm na Terra. Todos nós ainda cultivamos. Vejamos então quais serão os ensinamentos do estudo de hoje. Como vemos aí, Alexandre destacou a André Luiz que o fato dessa moça sofrer a influência positiva de Alexandre por conta desses fatores que acabei de falar, não significa que ela preservará essa condição durante toda a sua existência. Dependerá somente dela. E assim nós finalizamos o estudo, o último, nessa parte, destacando que a nossa felicidade depende de nós mesmos e, conforme Alexandre ensina, as cartas da felicidade estavam nas mãos dessa moça, que poderia extrair das suas experiências as vantagens para o seu progresso. Depende dela, portanto, ganhar ou perder no futuro, pois a consciência é livre. André então continuou perguntando: não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? Não é difícil que todos recebam uma influência superior? De modo algum, explica Alexandre. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Percebam que o ensinamento de Alexandre é importante porque todos nós podemos receber a influência de espíritos nobres. Muitas pessoas pensam que somente indivíduos como Chico Xavier, Madre Teresa, Divaldo, Joana de Ângeles, enfim, tantos indivíduos elevados que podem fruir da influenciação de espíritos superiores. Mas não, todos que têm uma vida digna, uma conduta reta, pode comungar perfeitamente, conforme Alexandre explica, da companhia dos mensageiros divinos, recebendo a inspiração, que também foi tema do último estudo, a inspiração, a influência positiva pela transmissão dos pensamentos de espíritos superiores para nós, encarnados, em que inspirados, motivados, podemos perceber essas mensagens.
independentemente do tipo de mediunidade. Não há privilegiados na criação. Existem, sim, trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. De novo, Alexandre destaca que não há privilégio no mundo espiritual. Já falamos aqui por diversas vezes, dando vários exemplos de situações em que ninguém é privilegiado no mundo espiritual. A nossa condição no plano espiritual depende somente da escala evolutiva a que pertencemos. Não há títulos de nobreza, não há títulos de doutorado, de mestrado, títulos honoríficos, nem intelectuais que definam a condição dos espíritos no mundo espiritual. É tão somente a escala evolutiva de cada um para determinar a nossa condição do lado de lá. Seja onde for, seremos recompensados se mantivermos uma conduta digna e um pensamento elevado. André Luiz diz então que ficou fortemente emocionado com essas palavras, sentindo que o seu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações, reflexões. De fato, as informações trazidas por Alexandre nos trazem essa emoção da mesma forma, essa reflexão, porque sempre é bom ouvir, sempre é bom ler nas obras espíritas que a nossa felicidade só depende de nós, que o nosso estado na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, antes de uma nova oportunidade reencarnatória, depende somente da nossa escolha, da nossa conduta aqui na Terra e também dos nossos pensamentos direcionados aos outros durante a vida e depois dela. Entremos no capítulo 6, intitulado A Oração. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Então vemos aí a separação do filho, de sua mãe e de sua irmã, seguindo sozinho para sua casa. Para quem não lembra, estamos falando do médium que trazia perturbações na área sexual. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. Vejam que André Luiz se compadece, então, da condição desse jovem. Ele, que estava cercado por essas duas formas escuras, trazia essa condição de vítima, porque vinculou-se aos dois de forma voluntária e não conseguia resistir às tentações provocadas por aquelas companhias. Nós já estudamos que ele havia firmado, essa companhia, essa ligação, por conta das suas aventuras no meretrício. E aquelas duas entidades, então, cada uma num braço dele, estavam abraçadas, próximas e o acompanhando. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Essas observações nós estudamos aqui, foram as de Alexandre, sobre a existência de pequenos micróbios psíquicos, contaminando os órgãos dos médiuns, o plano microscópico, as nuvens de micróbios que existem nas ruas, a que estamos sujeitos ao caminhar pelas ruas. Então isso impressionou André Luiz. De fato, são informações muito interessantes, mostrando toda uma gama de seres microscópicos que também circulam no plano espiritual, porque são psíquicos, são construções psíquicas que interferem nos órgãos do corpo humano, daqueles que interagem com esses seres, e principalmente são mantidos pelos desequilíbrios da mente, a depender do caso.
André Luiz diz que conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, que é oclusão súbita de um vaso sanguíneo, geralmente uma artéria, pela migração de um coágulo que se desprende do seu local de origem e se fixa no local da obstrução, impedindo o fluxo de sangue abaixo desse ponto. Então, André Luiz, que era médico, descreve a embolia, a interrupção da circulação sanguínea por conta desses fatores. Conhecia o infarto, a gangrena, tratara em outro tempo inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, que são inflamações do tecido muscular de um ou vários músculos, das úlceras gástricas e abscessos miliares, que são presenças difusas de finas lesões nodulares, semelhantes a um grão de milho miúdo, que podem invadir todos os órgãos, especialmente os pulmões e as pleuras, chamada de tuberculose miliar. Então, André Luiz, que era médico, como dito, descreve vários tipos de doenças causadas por obstrução do fluxo sanguíneo, por infecção de tecidos musculares, úlceras, abscessos. Examinar atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Ele, em vida, acompanhou todos esses processos de enfermidade, vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Vejam que André Luiz, médico, conhecia todo o universo da microbiologia, mas desconhecia por completo esses mesmos processos no plano psíquico, no plano espiritual. Porque nós vimos que esses seres, esses micróbios psíquicos, agem da mesma forma que as doenças, que as enfermidades físicas, atacando órgãos, sugando o fluxo de saúde mesmo dos portadores e, por consequência, diminuindo a vida na Terra desses indivíduos. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecer a longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica. Então, André Luiz, enquanto médico, lidou com a morte, tentou combatê-la e se viu muitas vezes fracassado por conta da ferocidade dos vírus, das bactérias, que destruíam o corpo orgânico, zombando dos seus esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. O conhecimento, então, médico de André Luiz era insuficiente muitas vezes para esse combate, ainda que ele conhecesse várias técnicas. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Rous e conhecia o valor da operação de traqueotomia no Krupp declarado. Laringite complicada por dispneia e asfixia, causada pelo bacilo diftérico. Por dificultar ou impedir a penetração de ar na traqueia, pode levar à morte por sufocação. Então, André Luiz continua aqui descrevendo vários tipos de doenças, de enfermidades, de procedimentos para salvar vidas, para evitar a desencarnação enquanto ele era médico na Terra. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida dos banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Então ele sempre destaca os tipos de técnicas, de remédios
para o combate das doenças. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. Receitava, portanto, os remédios, as técnicas para a cura. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica, se os raios-X não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas, e ali? Então notem que André Luiz, depois de descrever, de demonstrar todo o seu conhecimento médico da Terra, ele indaga ao final. Mas e ali no plano espiritual? Como ele poderia ajudar aquele jovem, cercado por duas entidades, sofrendo a sua interferência, a sua influência? Como ele, com tanto conhecimento médico, poderia ajudar aquele jovem a se livrar daqueles micróbios, daqueles vírus psíquicos? À nossa frente caminhava um enfermo diferente. Sua diagnose era diferente, diversa, escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. E aqui se destaca a distância que ainda há da medicina da terra para a medicina espiritual, para a medicina elevada, porque André Luiz não tinha ideia de como tratar daquela doença diferente, daquele diagnóstico diverso. Os seus métodos poderiam ser considerados antigos para a cura, porque não havia nenhuma técnica que ele conhecia para curar a doença psíquica daquele jovem. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Notem que André Luiz ainda continua vendo os parasitos, os micróbios escuros que circulavam na aura daquele jovem, no corpo espiritual dele e no corpo físico também. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Ele estava desesperado por conta da influência daqueles espíritos. Não haveria remédio para ele? Pergunta André Luiz. Estaria ele abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Essas perguntas nós não fazemos diariamente? Como curar a ansiedade? Como curar a angústia que sentimos muitas vezes? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Então, André Luiz já tinha atendido espíritos sofredores e já tinha conseguido levar alívio a esses espíritos. Ele não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual, nosso lar, a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por quais fatores ministrar o socorro indispensável? Pergunta André Luiz. Ele sabia tratar espíritos desencarnados em sofrimento. Já tinha feito esse trabalho, nosso lar tinha toda uma estrutura para atender espíritos desencarnados. Mas e aquele jovem que estava encarnado? Como proceder? E naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres, rápidas na mente. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo,
havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? André Luiz faz duas reflexões importantes. A primeira, aquele quadro que ele via no encarnado, se seguiria no plano espiritual caso ele desencarnasse? Ou seja, aqueles micróbios, aqueles parasitas escuros que estavam no corpo do médium. Se ele desencarnasse, ele carregaria também essas parasitas para o seu corpo espiritual, para o seu perispírito? Primeira pergunta que André Luiz faz. E depois ele meio que responde, por quê? Ele se recorda do tempo em que ele sofreu no umbral, em que ele sofreu a influência de espíritos inferiores e, especialmente, do período de sofrimento no plano espiritual. E aí ele diz, certo, fui vítima das mesmas influências cruéis. Então ele mesmo responde a pergunta, demonstrando que nós podemos sim prosseguir no plano espiritual com as mesmas influenciações negativas dessas parasitas, micróbios e vírus psíquicos. Segundo o questionamento de André Luiz, como curar, como aplicar o remédio nessa situação? Alexandre, então, revelando o interesse paternal, esclareceu. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Vejam que Alexandre destaca a importância do aprendizado de André Luiz. Ele estava vendo a ação dos parasitas nos encarnados e quais as consequências do vampirismo para o quadro psíquico dos seres. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Olha que informação, hein? Quase a totalidade dos sofrimentos no umbral, nas zonas inferiores, se dá pela influência do vampirismo. A origem das dores no plano espiritual se dá, na sua maioria, por conta do vampirismo. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras. Olha a lei de sintonia que nós estudamos aqui. A lei de atração. Os espíritos imperfeitos se reúnem na espiritualidade para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Permutas magnéticas, como vimos aqui o conceito, quando Alexandre descreve a influência dos espíritos inferiores para com os encarnados, fazendo a reflexão de que tanto obsessor quanto obsidiado realizam essa permuta magnética de baixo teor, de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Notem que Alexandre trata de um assunto que por vezes é polêmico. Por quê? Ele fala das comunidades de espíritos inferiores no plano espiritual, descrevendo, portanto, o umbral. Criminosos, desviados do caráter, doentes da alma, se reúnem no além, formando comunidades, vilas, cidades. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes.
porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Outra informação muito importante. Já falamos aqui, no plano espiritual, tudo é formado através do pensamento, da intenção, da vontade. No estudo da obra Depois da Morte de Leon Denis, há um capítulo somente sobre a vontade no plano espiritual. O poder que tem a vontade. Nessa força plasmadora de criar cenários, de criar cidades, de criar, nas palavras de Alexandre, formas horripilantes. Essas forças detestáveis do pensamento formam esses seres assustadores que circulam entre os desencarnados. E aqui nós vemos que entre os encarnados também. Toda a matéria mental tem força plasmadora. Por isso que essas comunidades, tanto rasteiras quanto elevadas, são formadas pela força psíquica que plasma esses locais. Os inferiores plasmam inconscientemente. Eles vão construindo ali a sua comunidade de forma inconsciente. Alguns dominam essa técnica conscientemente, mas a grande maioria plasma sem perceber ao seu redor a forma em que se dará essa convivência de espíritos desviados que se reúnem no além. André Luiz então diz: porém, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Há toda uma gama de conhecimento médico no plano espiritual. Sem dúvida, respondeu Alexandre, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então vejam que o desenvolvimento da medicina no além se dá quando os seres percebem, compreendem a extensão da elevação moral. Porque aí começam-se a verificar a existência desses seres e as formas de tratamento para extirpar as enfermidades psíquicas, as enfermidades do espírito. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. André Luiz tinha acabado de conhecer, então, os micróbios psíquicos. E foi essa a lição do último capítulo. Ele estava horrorizado com essa nova realidade. Ele sabia que os espíritos sofriam, ele mesmo havia sofrido no além, mas ele não sabia dessa colônia de micróbios, de vírus psíquicos que reinam também no plano extrafísico. Que fazer contra o vampirismo? Pergunta ele. Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Pergunta André Luiz. Notem a sede dele para conhecer as técnicas de cura no plano espiritual. As técnicas da terra ele já conhecia, já aplicava enquanto médico para tratar os doentes da terra. Mas e no plano espiritual? Qual a técnica cirúrgica? Qual a clínica especializada? Quais os remédios? Alexandre sorriu, pensativo, e falou depois de uma pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão. Então, para responder essas indagações de André Luiz, Alexandre começa explicando que na Terra já havia a crença de que seres espirituais causam doenças nos homens e que a fé
tem um processo curativo também. Os tratamentos feitos nos templos religiosos e o desenvolvimento da fé podem curar. Isso é pacífico aqui na Terra. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, ou seja, aqui na Terra, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Então, aqui na Terra, enquanto encarnados, as nossas expressões mentais dependem do equilíbrio do nosso corpo. Da mesma forma que uma música perfeita precisa de um instrumento afinado. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Então, a medicina humana somente avançará de forma sublime quando assumir, aceitar a existência da alma. Por quê? Nós espíritas sabemos que a origem das enfermidades encontram-se na alma. É a alma que imprime no corpo físico, por meio da reencarnação, as mazelas dos seus vícios do passado, as suas enfermidades morais. Por quê? O seu perispírito está com todas essas informações, inclusive genéticas, das doenças causadas pelos erros praticados. E aí, no momento da reencarnação, essa carga de experiências, de informações, é transmitida ao corpo físico. Assim se explicam as doenças, especialmente nas crianças, em seres que sequer tiveram tempo de pecar, para aqueles que acreditam na vida única, e são doentes desde o nascimento. O Espiritismo explica que isso é uma transmissão do passado através da impressão no seu corpo físico pelo processo reencarnatório. Quando a ciência médica reconhecer a realidade da alma, poderá começar a compreender como se dá fatores de enfermidade, porque vai analisar a origem da doença. A origem da doença não está no corpo físico. O corpo físico recebe essa informação do perispírito, que recebe da alma através das suas atitudes no passado. Eu sempre uso o exemplo que Kardec utiliza da chapa fotográfica. Toda vez que agimos em erro e também em acerto, imprimimos no nosso perispírito aquela conduta, a maneira da chapa fotográfica quando recebe a luz no processo da foto, da fotografia. Aquela imagem capturada ali pelo fotógrafo é impressa na chapa fotográfica, naquela câmera antiga, ao tempo de Kardec, que ele utiliza para exemplificar como se dá esse processo de registro no perispírito. A medicina humana, portanto, avançará quando reconhecer esse processo. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Cada célula física recebe a influência da carga mental do indivíduo. Por isso que existem seres que praticam a autocura. Através do pensamento positivo, dos mantras repetidos para a cura, é possível sim, a depender da programação espiritual de cada um, do mérito e principalmente da permissão divina, que processos mentais realizem cura. Inclusive, essas curas acontecem todos os dias sem percebermos, muitas vezes. A pessoa que leva uma vida positiva, uma vida de positividade, de bom humor, de caridade principalmente, ela vai criando um contexto psíquico de saúde.
E muitas doenças são evitadas porque se forma um bloqueio psíquico contra esses vírus e bactérias também psíquicos. A nossa carga mental, o nosso direcionamento de pensamento pode curar tanto nós quanto os outros. Logicamente, dependendo da carga de magnetismo do portador, da autorização da espiritualidade e principalmente do karma de cada um. Todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Não tem explicação melhor do que essa. Como somos herdeiros de Deus, trazemos um potencial de criação. Podemos criar, podemos conservar, podemos aperfeiçoar, mas também podemos destruir. Dependerá de como utilizamos dessa força divina que todos carregam. Os seres inferiores sequer percebem que estão se utilizando da força criativa herdada de Deus para destruir. Esse poder que os indivíduos têm de transformar, de criar e também de destruir deriva diretamente de Deus. Deus nos concedeu essa força. É por isso que Jesus disse: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Quanto mais maduros, quanto mais elevados, quanto mais compreensão tivermos da força psíquica que carregamos, da origem divina que trazemos em nossos seres, teremos cada vez mais forças para criar, para transformar. O que é o processo de cura? É um processo de transformação. Por que Jesus curava? Porque, evoluído como era, já conhecedor dessa medicina espiritual, ele manipulava as células, as forças psíquicas, favorecendo a cura nos indivíduos, se utilizando dessa força criadora que Deus concedeu a todos. Jesus conseguiu porque ele estava elevado na sua condição, como muitos conseguem curar também, ainda que sem a eficiência do Cristo, que curava com o olhar, curava à distância, curava com o toque, com o cuspe, né? Aquela passagem que ele cura o cego, pega a areia do chão com a sua saliva e passa no olho do cego, curando. Muitos conseguem de forma em menor escala, né? Com menor potencial, porém curando também. Quando conhecermos, de fato, essas forças geradoras de energias latentes, poderemos, da mesma forma, transformar, criar e também destruir. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Então, para curar o vampirismo, não faltam recursos lá no plano espiritual. Processos de cura. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. A conclusão de Alexandre, então, é
decorrente do desenvolvimento que fizemos agora há pouco. Cada um traz a força criadora e curativa dentro de si. Alexandre traz de uma forma muito mais poética e bonita, dizendo: cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. A nossa conduta, o nosso pensamento, as nossas escolhas. Por que aprendemos na psiquiatria, na psicologia, que o indivíduo tem um papel importantíssimo, quiçá imprescindível para o processo de cura psíquica? O indivíduo precisa querer. Por isso que cada um é médico de si mesmo. O depressivo só sai da depressão querendo sair, se esforçando para sair. Depressão que é uma enfermidade e precisa de remédios, tanto da terra quanto espirituais, porque dialoga diretamente com a alma. A origem, para os materialistas, estará na mente, no cérebro. Para os espiritualistas, está na alma, que logicamente passa pelo processo cerebral. Mas todo enfermo necessita da sua postura para deixar a enfermidade, especialmente aquelas que se originam ou se derivam do espírito. Enquanto não formos médicos de nós mesmos, enquanto não aceitarmos a influência da espiritualidade em nossas vidas, continuaremos em desequilíbrios incessantes. Entendendo minha estranheza, Alexandre indicou o rapaz, que se dispunha a penetrar o reduto doméstico. Aquele médium, então, que estava sendo acompanhado, chegou em sua residência. Alexandre, então, diz: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Então, Alexandre explica a André Luiz que existem vários processos para solucionar a questão do vampirismo. São várias as medicações que podem ser desenvolvidas para várias direções. Mas, para trazer o ensinamento da obra diretamente a André Luiz, eles vão visitar a casa do médium. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Alexandre então vai apresentar, dentre as diversas maneiras de se curar o vampirismo, a medicação mais poderosa. Vamos ver qual é essa medicação. André Luiz então ficou curioso, como todos nós estamos aqui, e observou que as entidades infelizes se mostravam agora terrivelmente contrafeitas, ou seja, aquelas duas entidades que acompanhavam, uma em cada braço do médium, ficaram contrariadas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Eles não conseguiam entrar na casa daquele médium. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, ou seja, Alexandre, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Então, ele já explica o poder da prece, que já falamos aqui também. A prece traça fronteiras vibratórias. Por isso que eu sempre digo, a casa que ora, a casa que pratica o Evangelho, que estuda o Evangelho, que aplica o que aprende na convivência familiar, ela não está sujeita ao ataque das trevas. Espíritos rasteiros, inferiores, não adentram nas casas que oram, nas casas cujos moradores mantêm uma vibração de mediana a elevada, cultivando a prece diária. Guardiões na porta impedem a entrada.
E além dos guardiões, há barreiras vibratórias mesmo. Espíritos inferiores tomam choque se tentam entrar. Encontram uma barreira praticamente física, como um muro, não consegue ultrapassar as fronteiras da residência que cultiva a oração. André Luiz então diz: sim, já observara experiências dessa ordem. Aqui, disse Alexandre, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então, olha que ensinamento. O médium era espírita. Tinha ido ao centro espírita estudar e praticar a mediunidade, mas mantinha uma vibração de baixo teor, com companhias espirituais inferiores. Enquanto que uma pessoa que morava naquela casa, que não tinha ido ao centro, cultivava a oração e era um instrumento de proteção daquela residência. Vejamos quem é essa moça. Entramos, e enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, se preparava para dormir, Alexandre explicava a André Luiz o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. Alexandre vai explicar por que reinava paz naquela casa. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. De novo, a linguagem poética e bela de um espírito superior consegue traduzir de forma muito mais precisa o que eu disse de uma maneira mais simples. A casa que ora está protegida. A casa cujos moradores cultivam uma oração fervorosa, uma postura digna, traz colheitas espirituais valorosas. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Aquele jovem é perturbado na área sexual, está desequilibrado. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. Olha só, ele havia conhecido meretrício, aquelas companhias espirituais de baixo teor na área sexual quando era jovem, mais jovem. E carregou com ele essas experiências levianas. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Então, notem que interessante, aquela moça cristã emanava constantemente forças, vibrações luminosas, purificadoras. O seu espírito se nutria dessa energia e, consequentemente, espalhava ao redor de si, trazendo o ambiente doméstico de paz, de harmonia. André Luiz diz então que ficou surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Eles perceberam a vibração calma, equilibrada dentro de casa. Em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. Olha que beleza viver assim. A gente pode viver assim também, cultivando uma casa que as vibrações são de paz inalterável. As pessoas se sentem bem ao adentrar a casa, os moradores têm uma convivência pacífica, harmônica. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, o quarto, naturalmente disposto ao descanso noturno, preparado para dormir. Alexandre, então, tomou a destra de André Luiz, de forma paternal, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, ou seja, a porta se fechou sem bater, sem fazer barulho, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito.
Vejam que Alexandre bateu a porta do quarto, como se estivesse pedindo permissão para entrar num templo religioso. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Então a moça estava desdobrada, seu corpo físico dormia e seu espírito desdobrado atendeu a Alexandre e a André Luiz. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou de forma jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Olha que bonito. Aquela moça oraria com Alexandre, que é um espírito elevado, e André Luiz, em aprendizado, demonstrando a sua grandeza moral. Convidou-os à oração em espírito, transformando a casa num templo vivo de nosso Senhor Jesus. Ingressamos no aposento íntimo, no quarto, e de minha parte mal continha a surpresa da situação. Vamos ver como que aquele jovem está. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a sua esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Então, primeira característica do quarto de uma casa que cultiva a oração e a harmonia. A cama estava iluminada, onde a moça dormia. Havia uma ligação tênue do seu corpo com o seu espírito desdobrado, que é o chamado fio de prata, que liga a alma ao seu corpo. Ela diz então: desculpem-me, preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Então ela pede licença aos dois para atender aos seus deveres de esposa. Esteja à vontade, Cecília, falou Alexandre, com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui somente para visitá-la. Cecília beijou as mãos. Olha o carinho que eles têm. Olha como as almas superiores não têm qualquer melindre para dar carinho, para manifestar carinho entre eles. Ela beija as mãos de Alexandre. Não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios, ela disse. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Notem como essa mulher é nobre, hein? Esse espírito é nobre, porque Alexandre é um espírito já bem avançado. E ele estava ali, meditando, orando, respeitando aquela mulher, aquele espírito de mulher. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira, e no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Olha que cena bonita. Ela, em espírito, dava carinho ao seu esposo encarnado, que adormecia em seu colo, como se deitasse a cabeça no seu colo, ainda que ela estivesse em espírito. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-no toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Vamos então finalizar o estudo de hoje, que já chega aí a quase 1 hora, refletindo sobre a beleza dessa cena. A jovem que orava
pedia a Deus pelo envolvimento do seu esposo para a cura das suas enfermidades morais, que nós sabemos que são atrativas daquelas duas entidades vampirizadoras. Lembre-se que Alexandre disse que apresentaria a André Luiz a forma mais eficiente de se curar o vampirismo. E nós vamos acompanhando esse processo através da esposa desse indivíduo, que ora fervorosamente a Deus, pedindo por seu esposo, pedindo que ele fosse curado, iluminado. E assim nós aprendemos a importância de cultivar a oração, de rogar a Deus pela cura das nossas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais, e da força que temos por essa herança divina para criar, transformar e também destruir. Reflitamos nas lições de hoje, em que o aprendizado foi grandioso para compreendermos como se dá a influência dos espíritos, a força que cada um carrega e a necessidade de sermos médicos de nós mesmos, através da mudança de pensamento, da postura ética digna nas escolhas feitas na terra e no cultivo da oração. Agradeço então a todos que acompanham e rogo também, à semelhança dessa moça, Cecília, que orava a Deus, pedindo aos nossos mentores, ao nosso Senhor, que nos abençoe nesse momento e que essa energia, essa vibração alcance a todos que nos acompanham. Seja aqui no plano físico, pelas ondas da internet, seja no plano espiritual, ouvindo o nosso estudo, a nossa rogativa e principalmente refletindo, fazendo a reflexão necessária para a mudança interior, para a reforma íntima. Que cada amigo, irmão, irmã possam receber essa vibração, essa paz, a fim de renovarem a sua atitude mental, o seu estado íntimo no plano espiritual, mesmo que encarnados, pois vimos no estudo de hoje que nós influenciamos tanto o plano físico quanto o plano espiritual por meio de nossos pensamentos, com a força plasmadora, criadora da vontade. Assim, rogamos ao Senhor que prossiga nos abençoar a cada dia, enviando esses emissários, esses protetores, esses guardiões que nos envolvem, nos protegem, nos abençoam e nos apontam o caminho que leva a Deus. Que a paz do nosso Senhor alcance os lares que estão em perturbação, que estão entregues aos vícios e, consequentemente, recheados dessas entidades infelizes e também dos micróbios e vírus psíquicos que reinam em seus corpos físicos e espirituais. Que os nossos irmãos reconheçam a importância da oração, o desenvolvimento da fé, para se livrarem das doenças do corpo e da alma. E que nós, conhecedores do Espiritismo, nesse estudo diário que fazemos, possamos igualmente cultivar na oração a busca por nossa evolução e da cura de nossas doenças. Graças damos ao Senhor hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e os convido a prosseguirmos o nosso estudo nos dias que se seguirão, nessa obra magnífica chamada Missionários da Luz. Um forte abraço a todos e até a próxima.